Olá pessoal, tudo bem? Galerinha, essa semana vai ser um pouquinho diferente porque vocês vão ter uma atividade avaliativa, ou melhor, uma avaliação dos conteúdos que a gente viu aí de junho até o início agora de julho. Para isso eu fiz esse vídeo para tentar ajudar um pouquinho vocês no estudo, tá bom? Galerinha, a gente inicia com um assunto muito conhecido já de todo mundo, que são os mosaicos. Diferente do que a gente imagina, os mosaicos eles não aconteceram ali, eles não começaram ali no Império Bizantino. Eles sempre existiram desde lá, eras remotas lá da Grécia Antiga, ou do Egito, ou até da civilização oriental. Mas o que mais nos marca, né, no estudo da cultura ocidental são os mosaicos bizantinos, tá bom? Primeiro, o que é um mosaico? Mosaico, na verdade, é uma técnica artística feita com a ajuda de vários pequenos fragmentos para juntos formarem uma única imagem. Essa é a definição do que é um mosaico. O mosaico ele pode ser feito com qualquer tipo de material? Não. Ele geralmente pode ser feito com materiais mais sólidos, tá certo? Então ele pode ser feito com pedras preciosas, com papel, com tecido, enfim, com materiais sólidos. Aí ele pode ser feito. Como eram feitos os mosaicos no Império Bizantino e para que eles eram feitos? Ele foi uma técnica muito utilizada no Império Bizantino como uma forma de evangelização das pessoas. Como a gente já estudou, era importante, tanto para a igreja quanto para os reis, imperadores, que as pessoas não soubessem ler e escrever, né? Que elas fossem analfabetas. Uma vez que você sabe ler e escrever, você tem liberdade intelectual, você pode ler qualquer coisa e formar os seus conceitos. Se você não sabe ler, você fica preso àquilo que te é apresentado da forma mais simples. Como uma criança analfabeta, por exemplo. Você conta uma história e vai mostrando para essa criança figuras para ilustrar essa historinha. Era o que a Igreja Católica fazia. Ela tentava ilustrar as passagens bíblicas através de imagens, né, criadas através da técnica do mosaico. Tá? Então, o que eles usavam para as técnicas do mosaico? Eles usavam pedras preciosas, como ouro, como prata, bronze, vidro, enfim. E o grande ponto positivo para essas técnicas, para os mosaicos, é que eles se tornavam passagens evangélicas, passagens bíblicas atemporais, já que eles estavam ali explícitos nas paredes dos templos cristãos, dos templos das igrejas cristãs, da Igreja Católica, tá certo? Então, esse era o grande potencial dos mosaicos. Importante a gente dizer que os mosaicos eles eram sempre feitos com esses pequenos fragmentos e com fragmentos de fácil adesão à parede, tá? Porque se não tivesse essa adesão à parede, eles cairiam, eles não ficariam, não seriam positivos para esse tipo de construção artística. Quando eles eram feitos no piso, aí poderiam ser usados outros tipos de materiais, mas basicamente os materiais eram esses: pedras preciosas como ouro, prata, bronze, vidros, enfim. Eu podia usar gesso, professor? Não. E aí a gente entra logo de cara num outro assunto, que são as releituras, tá? Galera, é muito importante, é uma linha muito tênue, muito simplesinha, muito fina, da releitura para falsificação. Importante, o que é exatamente uma releitura? Releitura é quando eu pego uma obra existente, eu refaço essa obra com a minha interpretação. Eu refaço ela do meu jeito, com a minha maneira de fazer. Com alguns pontos. Se eu faço ela muito diferente, ela vira uma obra nova, não é uma releitura. E se eu faço ela muito igualzinha, ela é uma cópia e, portanto, uma falsificação. Por isso que eu disse para vocês que é uma linha muito tênue, muito fininha, né? Então, o que é mais indicado para uma releitura? Eu pego, por exemplo, uma obra Mona Lisa, eu vou tentar fazer essa Mona Lisa o mais próxima possível para representar essa obra, né, para que não seja uma obra nova, mas com algumas técnicas pessoais, com algumas técnicas da minha interpretação. Então eu pego a Mona Lisa e eu coloco um óculos escuro na Mona Lisa, por exemplo. Já não é a obra original, já não é uma cópia da obra original, mas a base é a mesma, tá? Por isso se torna uma releitura. E por último, a gente falou um pouquinho sobre os novos símbolos e signos da arte, né? A gente sabe que a arte ela traz esses símbolos e signos desde sempre, desde a pré-história.
A gente sabe, por exemplo, que as letras do alfabeto são símbolos artísticos para comunicação e expressão humana. A gente sabe, por exemplo, que as placas de trânsito são signos artísticos para a comunicação social humana. E aí, com o advento dessa era digital, muita coisa vem mudando. Então a gente, desde o momento que a gente começou a escrever, né, com teclado, computador e tudo mais, a gente sabe que lá, quando a gente escreve, por exemplo, no WhatsApp, ou no Messenger, ou no Facebook, sei lá, direto no Facebook, lembrando que o Messenger é do Facebook, muitas vezes a gente tenta simplificar da forma mais simples possível. Simplificar da forma mais simples é redundante, enfim. A gente tenta fazer da forma mais simples possível. A gente, em vez de escrever você, a gente escreve VC, de teclado a gente escreve TC, enfim. E com isso esses signos sociais e digitais eles foram evoluindo. Os emojis, por exemplo, eles são símbolos e signos que expressam, na verdade, sentimentos. Então a gente quer colocar ali um sentimento de alegria, ou de raiva, de tristeza, de sono, a gente substitui ali pelos emojis de acordo com o sentimento que a gente quer expressar. Com isso tudo, a gente teve uma nova técnica, uma nova tendência criada aí, que são as Reactions Faces. O que são? Elas são imagens prontas, pode ser imagem de uma foto, pode ser imagem de um quadro clássico, que eu coloquei para vocês, que tem tanto na apostila de vocês, como eu coloquei para vocês na semana passada, nos slides de PowerPoint que eu coloquei para vocês. Então, eu tenho aquela imagem da expressão facial daquela pessoa que serve para um determinado contexto. Eu uso aquela imagem para um contexto atual, para um contexto de agora, por exemplo. Então, eu pego a imagem de uma mulher de uma obra do Rococó, que está lá numa cena de preguiça, deitada, é só isso, é uma cena rococó. E eu vou e escrevo uma frase embaixo do tipo, meu Deus, que preguiça, e a gente nem chegou no final de semana. Eu conceituo para o momento atual. Tá bom? Então, Reaction Face é basicamente isso. Galerinha, uma excelente semana para vocês, boa avaliação, abração a todos e até semana que vem.